interpretar, ou se alguém sentir de interpretar, é só vocês levantar a mãozinha, eu fixo na pessoa que levantou a mãozinha, e aí eu peço para fazer a sinalização. Certo? Irmãs, vamos lá então. Hoje, a gente, como eu comentei, nós vamos falar um pouco sobre expressão facial, expressão corporal, todo esse cenário, tá? Irmãs, prestem atenção. Quando eu falo aí de processo anafórico, tá? Tem alguns sinais que são básicos, tá? Tem esse sinal aqui, ó, que é de processo anafórico. Tem esse sinal aqui que usam também, ó, que é de incorporação de cena, processo anafórico. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, ó, faço esse aqui que é a incorporação de cena, tá? O que é a incorporação de cena? Quando eu passo a ser o personagem, tá? Quando eu começo a incorporar a cena, tá? No cenário, no discurso, eu passo a ser a pessoa dentro da minha interpretação. Tá? Então, quando eu falo aqui ó, de ser o personagem no momento, exemplo, eu preciso das expressões faciais, das expressões corporais, porque elas também vão fazer a diferença, tá? Exemplo, hoje a gente tem costume de só treinar sinal, sinal, sinal. E quando a gente está sinalizando lá na igreja, a gente tem costume só de ouvir, eu tô triste hoje. Eu faço isso, ó, hoje eu tô triste. Só que daí eu pergunto para as irmãs, esse sinal aqui é de triste? Não, a minha mão, ela ficou como sinal de triste. Mas eu preciso, ó, triste. Então, muitas das vezes, eu preciso sim saber todo o processo gramatical, toda a informação, só que as expressões faciais e as expressões corporais, que as expressões não manuais, elas têm que estar junto. Se eu falo, exemplo, hoje eu acordei muito triste, lembrando das expressões, certo? O que a gente vai trabalhar aqui hoje, irmãs? Vamos lá, quem quer fazer a interpretação aí? Levante a mão aí eu clico aí. Quem quer fazer a interpretação? Para mim, do que eu vou falar aqui agora. E aí depois, se precisar mudar alguma coisa, eu mudo. Quem quer fazer a interpretação para mim? Vamos lá, irmãs, vamos lá, levantem a mão. Mas aí vocês levantem a mãozinha aí no aplicativo, tá? Porque se vocês levantar a mão aqui, eu não vou ver. Irmã Mari Leal, a irmã levantou isso? Ah, tá, porque a irmã já estava com a mão levantada antes. Irmã Salete, irmã Salete. Isso, vamos lá, irmã Salete. Então, ó, eu vou ampliar a irmã aqui para eu poder te ver, tá? Vou pôr você para todo mundo aqui para a gente poder ver a irmã, tá? Irmã Salete, lembrando, tá, que aqui a ideia não é expor e falar que um é melhor que o outro, não é isso. É só para a irmã sentir a interpretação para a gente já tentar entrar nesse clima de sinalização. Irmã Salete, lembrando que o irmão Gabriel falou, o que eu quero que você faça? Nós temos um costume que quando a gente está aprendendo Libras, quando a gente não sabe Libras, a gente consegue conversar com o surdo tranquilo. É a gente falar na bendita Libras, que a gente quer aprender a Libras, aí até pra você falar pro surdo se ele quer comer alguma coisa, você apanha. Porque antes a gente fala assim, você quer? Hoje a gente fica assim, você quer comer coisas? A gente quer pensar só sinal. Mas aqui hoje eu quero mostrar para a irmã que às vezes o sinal ele não vai ser, não é que não é importante, mas às vezes se você fizer o sinal ou você expressar o sinal vai ser mais claro. Exemplo, faz essa frase para mim. Hoje eu acordei muito triste. Isso, perfeito. A irmã usou toda a estrutura gramatical, colocou o sinal. Agora, eu quero que você faça a expressão não manual. Eu não quero que você use a mão, eu quero que você expressa. Faz de conta que você acordou. Sente o personagem. Você vai acordar triste e angustiada. Como que você faria? Sem sinal. Mostra pra mim isso sem sinal. Pode fazer. Tipo, hoje eu acordei ou eu acordei. Mostra pra mim a sinalização. Só que no final eu não quero que você ponha sinal de triste. Eu quero que você expresse a tristeza. Porque eu estou falando de incorporação de cena. Você tem que mostrar essa incorporação. Vamos ver. Isso. Aí, claro que a expressão sua é como se tivesse brava. A expressão se você ficou com vergonha, é normal, tá? Mas aí a irmã ficou com vergonha e saiu aquela cara de tipo assim, ó, brava. Isso, de novo, vamos lá, de novo. Faz triste, ser triste. E expressão corpo também, pode expressar no corpo também. Pode ir lá, vamos lá de novo. Isso, aí o que eu fiz, irmãs? Eu expressei o sinal, eu não mostrei o sinal. Exemplo, quando eu falo assim, ó, que hoje eu acordei triste, ou, exemplo, veja que nada combinou com o que eu falei. E às vezes a gente não policia isso. A gente tem costume de ouvir e sinalizar. Exemplo, eu já vou começar aqui, ó.
E olha o meu corpo. E aí é o segredo, tá, irmã Salete? Deus que abençoe. Irmãs, prestem atenção. É importante que todos, vamos lá, todo mundo vai fazer o que eu vou fazer aqui agora. Todos façam um sinal de triste, mas eu não quero ninguém rindo, eu quero vocês com um sinal de triste, triste mesmo, tá? Porque daí a gente fica assim, ó, triste ou triste. Não, triste é triste, tá? Então vamos lá, todo mundo fazendo um sinal de triste pra mim. Isso, sinal de triste, tá? E convencem, ó, triste, triste. E aí, como que eu vou fazer muito triste? Eu posso fazer triste assim e muito triste, ó. Meu corpo cai, meu corpo cai, certo? Então eu estou alegre. Eu estou alegre. Agora eu estou muito alegre, tá? Expressem, irmãs, expressem, tá? É gostoso quando você está fazendo o que você está sentindo. Exemplo, você vai fazer assim, ó. Desbeiço mesmo, ó. Triste. Tô muito triste. Cai o ombro. Aí eu faço uma dosagem, lembra do corpo? Triste. Muito triste. Alegre. Muito alegre. Aí eu vou mudar agora. Vocês vão parar de pôr as mãos e vocês só vão fazer o sinal. Exemplo, façam o sinal de triste todo mundo. Tirem o dedo e continue com o biquinho caído. Esse é triste. Muito triste. Usando essa expressão que vocês fez de triste, muito triste, eu posso fazer também, ó, angustiado, angustiado. Então todo mundo expressando, ó, angustiado, ó. Por quê? Quando a gente fala assim, ó, tô angustiado, o angustiado, esse é sinal de ansioso, tá? Então, quando eu faço a expressão alegre, muda o cenário. Então, ó, triste. Então eu alegre, alegre, muito alegre, sem utilizar as mãos. Sem utilizar as mãos. E aí eu falo para as irmãs, prestem atenção. Se você estiver interpretando no culto, ah, Gabriel, você pouco sinal na hora lá, me deu nervosismo, eu troquei o sinal de triste com o sinal de alegre, eu troquei o sinal de alegre com o sinal de triste. Exemplo, irmão, quantos que estão alegres aqui hoje? O que vai cativar mais o surdo? A minha mão triste ou a minha expressão alegre? A minha expressão, isso, é a minha expressão. Então se eu fizer assim, ó, quantos que estão aqui hoje alegres? E aí eu faço isso aqui, ó. Ó, a minha expressão. A expressão minha tá de triste. Então o surdo vai entender que eu estou alegre, ele vai entender que eu não estou bem, que eu não estou legal. Então quando eu faço isso aqui, ó, é que eu não estou bem, eu não estou legal, tá? Então a expressão, ela fala muito mais do que os sinais, dependendo da informação. Então se eu falar que hoje eu acordei muito triste, todo mundo comigo, ó. Muito triste, ó. Encolhi, ó. Muito triste. Agora hoje eu acordei muito alegre. Ah, não, Gabriel, mas no culto eu vou fazer isso? Não com tanta proporção. Eu faço, tá? Mas o que eu vou fazer? Hoje eu tô alegre, radiante. E olha o meu corpo. Estou alegre, estou feliz, tá? Então isso aí, irmãs, é importante dentro do cenário. E aí, eu vou usar o processo prosódico. O que é a prosódia? É como está sendo a minha entonação numa fala. Processo prosódico, irmãs, vamos lá para a prosódia. Quando a gente fala do processo prosódico, no português, prosódia é a entonação da voz. A voz está baixa, a voz está alta, fraco, baixo. Isso aí é entonação de voz. Quando eu estou nessa entonação de voz, eu tenho que perceber o quê? Exemplo, a pessoa está gritando. Quando a pessoa está gritando, o som da pessoa vai lá em cima. Quando a pessoa está falando baixo, o som vai lá embaixo. Porém, como que eu vou mostrar o grito na minha sinalização e como que eu vou mostrar a calmaria na minha sinalização? Exemplo, vou até anotar aqui para não me esquecer. Irmãs, o que acontece? Quando, exemplo, vamos lá na palavra. Tudo que eu for explicar para as irmãs, a gente vai usar em trechos de palavra. Alguma irmã quer interpretar para mim? Alguma irmã quer interpretar? Vamos lá. Mãozinhas, cadê as mãozinhas? Eu quero ver mãozinhas levantando aí. Vamos lá, irmãs. Não fiquem acanhadas não, tá? Senão, daqui a pouco dá 11 horas. Isso, irmã Maria Leal.
Então, deixa eu ver aqui onde está a irmã Maria Leal. Isso, vamos lá. Irmã Maria, agora a irmã vai interpretar mesmo? Vamos lá. Então, eu vou ampliar a irmã aqui. Irmã Maria, ó, Jesus ele estava entrando em Jericó. E quando Jesus ele entrava, lá tinha um homem cego. E aí o que eu quero que a irmã faça é que você imite o cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse caso aí, Jesus, o filho de Davi, a gente vai pôr, eu vou explicar o sinal. Você vai pôr que é Jesus, geração de Davi, tem misericórdia. Porque se eu fizer filho, o surdo vai entender que Jesus era filho de Davi. E na verdade Jesus, ele era da geração de Davi, certo? Para a irmã entender. E aí, a irmã vai incorporar cena. Vamos falar um pouco de incorporação. Lembra que eu falei do processo prosódico? Que é a entonação da voz? Como que você mostraria para o surdo que o cego estava gritando Jesus? Isso, você pode ensinar ou expressar da forma que a irmã conseguir. Isso, aí você vai falar: Filho de Davi, tem misericórdia, me ajuda. Isso, geração de Davi, tem misericórdia, me ajuda. Isso, direcional. Misericórdia me ajuda. Aí, irmãs, prestem atenção. O que a irmã Mary mostrou aí pra nós foi claro que foi usando sinais, tá correto. A sinalização que a irmã fez tá correto. Tá? Não tá errado, a sinalização tá correta, tá bom, irmã? Então, a irmã fez assim, ó. Exemplo, eu vou pôr que Jesus estava indo pra Jericó, lá pro lado esquerdo. Aí eu fazer que o homem cego, ele, ó, gritava, certo? Eu posso fazer, a irmã especificou, ó, gritava: Jesus, geração de Davi, tem misericórdia, me ajuda. Agora vamos imaginar, irmã Mary, que você fosse essa pessoa cega. Porque em entonação de cena, incorporação de cena é você vivenciar o personagem. Eu posso fazer diferente. Como assim diferente? Eu posso fazer, ó, e começo a gritar ele. Começo a gritar. "Ah!" E ó, aí eu falo para as irmãs também. Exemplo, quando você quer chamar a pessoa, tem pessoas que sabem assobiar. Não sabe? É correto eu fazer isso também na minha sinalização se eu quiser? Posso. Exemplo. O surdo vai entender a informação? Vai. Ele vai conseguir entender a informação porque eu vivenciei o momento da cena. Eu trouxe aquele cenário no momento, tá? E aí, quando ele tá gritando, aí fala: mas as pessoas pediu que ele calasse a boca. Alguma irmã quer fazer essa parte pra mim? Vamos lá, outra irmã, sinaliza pra mim essa parte. Alguma outra irmã sente de fazer essa parte? Ou vamos daqui mesmo? Quem quer fazer uma interpretação aí? As irmãs podem fazer. Irmã Adriele. Vamos lá, irmã Adriele. Ó, aí você vai olhar agora, irmã Adriele. Você vai olhar pro lado direito. Você vai olhar pro lado direito. E, no caso, na hora que eu falo o povo, você vai dizer, ó, mas o povo pediu para ele calar a boca. Aí você vai olhar pro lado direito e vai mandar ele calar a boca. Como que a irmã faria? Isso, o povo. Isso, perfeito. Perfeito, a irmã pode fazer isso. E eu posso especificar, irmãs. O que eu posso fazer? Ó, chega. Calma, chega. O que eu estou mostrando para as irmãs é que tudo que as irmãs estão fazendo está corretíssimo, vocês podem fazer isso. Mas para o surdo, o que é mais visual? Você trazer todo o cenário. E aí ele vai ver, exemplo, o que a irmã Mary fez e o que a irmã Adriele fez. Eu posso fazer, ó. Eu não continuo ainda mais gritando? Certo? Aí vamos lá. Mais uma irmã, irmã Adriele, Deus que abençoe, viu? Irmãs, veja que aqui
São escolhas de interpretação, as irmãs podem fazer isso, mas aí a gente está tentando trazer um pouco mais de vida na nossa sinalização, não só sinalizar, mas vivenciar o que nós estamos sinalizando. Quando eu vivencio o que eu estou sinalizando, é outra visão para o surdo, fica uma coisa mais incorporada, tá? Fica uma coisa mais viva, uma coisa mais real no momento da nossa sinalização, tá certo? Irmãs, vamos lá. Outra irmã para sinalizar para mim. Quem é a valente aí, a corajosa aí? Vamos lá, irmãs. Isso aqui, tá? É aquilo que a gente falou no começo da aula, tá? Aqui não é para humilhar ninguém, pelo contrário, as irmãs estão sinalizando perfeitamente. É só para a gente acrescentar um pouco do que a gente já sabe e mostrar que a Libras ela tem outras formas também, tá? Irmã Elane, vamos lá. Eu vou ampliar a irmã. Deixa eu desfixar aqui a irmã. Espera aí que eu vou pôr a irmã só a irmã. Mailane, vamos lá então. Agora é a irmã que vai fazer a sinalização aí. Aí, Mailane, na hora, Jesus olha para o homem, tá? Jesus vai olhar para o lado direito e vai falar para o lado direito assim, ó. Vê, a sua fé te salvou. E aí ele fala, depois o homem vai responder. Na hora fala assim, então ele começou a enxergar e dava glória e louvores a Deus. Como que a irmã sinalizaria esse pedaço? Isso. Então Jesus falou, vê, a sua fé te salvou. Então, naquele mesmo instante, o homem começou a enxergar. Isso, perfeito, porque daí no final a irmã fez a incorporação de cena, fica legal. E aí o que eu vou fazer, irmãs? Prestem atenção, tá? Claro que eu vou acrescentar um pouquinho só do que a irmã Elane fez, ficou legal, tá? O que a irmã fez. O que eu vou fazer, irmãs? Prestem atenção, ó. Eu vou fazer assim, ó. A sua fé, o segredo, tá? Uma parte só, irmã Elane, que depois agora eu lembrei. Irmãs, o que o homem conquistou naquele dia? Foi uma salvação, irmã Lani? Naquele dia, ele conquistou uma salvação de alma ou ele conquistou uma libertação? O que aconteceu com ele naquele dia? Isso, não, a fé dele salvou. Mas esse salvou, quando Jesus fala, veja, a tua fé te salvou. Isso, ele alcançou um milagre, certo? Então, se ele alcançou um milagre, irmãs, eu não posso fazer salvação, esse salvação, tá? Claro, que depois da aula de hoje a irmã vai pensar nesses negócios de salvação, tá? Mas eu vou explicar uma parte sobre esse sinal de salvação. Alguns lugares usam sempre esse salvação, tá? Mas nós recebi aí, tem o glossário lá, vocês vão ver que tem esse salvação e tem esse aqui. Vou explicar sobre esse salvação para mim poder dar uma explicada para a irmã Ilane. Irmãs, esse salvação aqui, ó, é quando fala de salvação de alma. Exemplo, Zaqueu, vem rápido, porque hoje salvação chegou na sua casa. E aí eu nem ponho casa, na verdade, porque ele não estava na casa dele. Eu falo, hoje a salvação chegou na sua vida. Porque quando fala hoje a salvação chegou na tua casa, é como se tipo ele estivesse na casa dele e ele não estava. Então casa ali eu coloco vida, mas aí eu ponho essa salvação, porque naquele dia Zaqueu conquistou uma salvação de alma, tá? Porém aqui no cego de Jericó, ele não conquistou uma salvação, ele conquistou uma libertação. Então eu vou fazer, ó, você vê livre, porque a sua fé te salvou. Eu não vou ficar preso na palavra salvar, eu vou ficar na informação de salvação. Sim, mas a irmã vai assim, ó, você, ó, ver livre, porque a sua fé te salvou. Aí não vou fazer que a sua fé é milagre. Não, porque daí não tem a fé no milagre. O milagre ela aconteceu através da fé. Então qual que foi o milagre? A libertação. Isso, então assim, ó, você vê livre, porque a sua fé te salvou. Aí eu vou usar esse sinal aqui, ó. Porque a gente estamos falando de um assunto de salvação, certo? Porém, essa salvação nesse contexto aqui agora, lembra do depende do contexto? Essa salvação que está falando aqui agora foi de uma libertação. Ó, você vê, a sua fé te salvou, filho. Mas qual foi a salvação que ele conquistou naquele momento? Foi uma libertação de enfermidade, porque a cegueira era uma enfermidade. É diferente quando lá os discípulos estavam com medo lá no barco e eles falaram, Senhor, salva-nos porque nós vamos perecer. Tem uns que usam esse sinal, eu posso pôr esse sinal, mas também tem esse sinal aqui, ó, de socorro, de ajuda. Então eu posso dizer, Senhor, salva-nos, porque nós vamos morrer. Salva-nos. Aí veja que eu estou ouvindo salvação. Só que depende do contexto eu vou usar esse sinal. Vai ter outro contexto que eu vou usar esse sinal. Vai ter outro contexto que eu vou usar esse sinal. Tá?
Então depende muito da informação, tá? No caso aí, eu vou fazer, ó. E aí, o que eu vou fazer, irmã Elane? A irmã fez, tá? Mas aí, o que eu vou fazer, ó? Imagina assim, irmãs, ó. Eu tô aqui com a mão fechada quando eu falo, Senhor, quero ver, por favor. E Jesus vai olhar para ele, processo anafórico. Aqui é o homem cego, aqui é Jesus, aqui é o homem cego. Então o homem falou, Senhor, eu quero, ó, ver. Aí eu vou estar com meu olho fechado para referenciar para o surdo. Ou eu quero ver de novo, por favor. Aí eu fiz a incorporação, igual a irmã fez. A diferença só que eu fiz, que tipo, ele começou a olhar as mãos, o corpo, tudo essa paisagem. Aí eu não vou fazer só olhar assim, ó. Eu vou vivenciar ele. Eu vou ser o personagem. Eu vou passar a ser esse cego lá de Jericó. Vou vivenciar o momento. E aí quando eu vivencio o momento, eu levo uma clareza. Aí fala, então ele saiu glorificando a Deus. Aí eu vivencio o momento dentro do cenário. Tá certo, irmãs? Irmãs, exemplo. Na hora que nós fazemos as sinalizações, é 50% Libras, no caso é sinal, e 50% de expressões faciais e corporais. Então é metade, metade. Na hora que eu estou sinalizando é metade, metade. Eu não posso ser só sinal e também não posso ser só expressões. Eu tenho que ter metade, é um equilíbrio, 50-50. Triste, angustiado. É o que eu falei com as irmãs no começo. Exemplo, nós aí CCBs. Quando a gente fala lá, chegou vários pedidos de oração a ser apresentado a Deus. Pedido por enfermidade, por tribulação, por causa, viagem, família. E testemunhar dessa graça. Na hora, se a gente fizer assim, ó. Agora é a hora do quê? Da oração. Chegou pedidos aqui de oração para apresentar para Deus. Pedidos por enfermidades, por tribulação, por causa, por viagem, família, pessoa ainda não batizada. Veja que essa expressão aqui não está correta. Eu tenho que fazer. Aí o viagem é neutro. Aí daqui para lá é neutro. Aí eu posso ser neutro. Mas lembrando que eu tenho que ter essa parte da expressão facial e da expressão corporal também, tá? Aí eu falo do sentimento. Eu estou expressando o sentimento através da fala. A fala, quando nós estamos falando, você consegue perceber o meu sentimento através da minha fala. Se eu não estiver bem, eu vou falar, ora Deus por mim. Pela minha fala, você vai perceber que eu não estou bem. Mas como que eu vou mostrar para o surdo quando está bem ou quando está mal? Nas minhas expressões faciais e corporal. Foi o que a gente fez de exercício no começo. Hoje eu acordei triste. Hoje eu acordei alegre. Eu vou expressar o sinal junto com a informação, que daí fica muito mais claro. Tá certo? Irmãs, então, quando a gente fala de processo prosódico, é isso. É o ser o personagem no momento, vivenciar ele. Se ele tá gritando, eu gritar. Se ele tava falando manso, eu tenho que falar manso. Tá? Eu tenho que viver o momento. E falando de viver um momento, de puxar a informação para mim, exemplo, irmãs, eu não falei que aqui, ó, eu tô com medo. Tipo, eu tô com medo. Eu sei que esse sinal aqui é de medo. Ó, medo. Medo. Mas se eu expressar o medo, posso expressar o medo assim, posso expressar o medo assim. Ou sinal de susto. Esse sinal. Ou se eu fizer... O que eu fiz? Eu troquei sinal por sentimento. Ou sinal por expressões. Exemplo. Lá fala assim, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Se fosse para mim expressar o sentimento do que o salmista falou, quem faria essa interpretação para mim? Irmãs, outra irmãs aí para interpretar para mim. Quem faria essa interpretação para mim? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Alguém voluntário aí sinalizaria para mim? Vamos lá, irmã Laide. Eu vou ampliar a irmã aqui para todo mundo.
Vamos lá, irmã Laide. Então, vamos lá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isso, correto. Aí, irmã Laide, vamos lá agora um pouco mais acima do que a irmã fez. Faz de conta que você tá caminhando num lugar perigoso e você tá com medo. Você tá com medo. Não é o salmista, você tá com medo. E você tá falando assim, ai Senhor, mesmo eu com medo aqui, eu estou falando, já estou fazendo, né? Mesmo eu com medo aqui, medo eu não vou ter porque tu estás comigo. Como que você expressaria? Eu quero que você expressa para mim. Isso. É porque quando a gente chama os alunos fica acanhado, fica um pouco mais de vergonha, não se solta tanto, tá? Mas irmãs, prestem atenção, ó. Olha o que eu vou fazer, Manaíde, ó. Então o que eu fiz? Eu vou afirmar o medo e depois falar assim, não vou ter. Porque eu sei que Deus está junto comigo, tá? Então o que eu posso fazer, irmãs? Presta atenção, ó. E a minha expressão, ó. Posso fazer qualquer outra forma, tá? Se eu quiser tirar todos os sinais e expressar, eu posso fazer também, porque eu sei que Deus ele tá junto comigo, porque Deus está me protegendo. Uns vai porque Deus me proteger. Só que o segredo é o que? É a expressão que eu usei. Não ter. Porque Deus ele, ó, e aí ele me conforta. Exemplo, lá no começo do Salmo 23 fala assim, ó, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O que eu posso fazer? Eu vou fazer aqui, ó. E que a água desse lugar ela é tranquila. A água desse lugar ela é tranquila, tá? Uma lei de Deus abençoe. Irmãs, então veja que no momento do cenário, no momento que eu levo essa informação, fica claro, fica visual também para mim fazer. Irmãs, aí quando eu falo assim, ó, de fazer o sentimento, de expressar tudo isso, é importante. Tá no momento do cenário, eu levar essa informação, eu levar essa clareza, tá? Porque daí quem, a irmã Josélia quer falar alguma coisa, irmã Josélia? Pode falar. Ah, tá. Dá uma dica pra gente perder a vergonha na hora da interpretação. Irmãs, vamos lá. O perder a vergonha, né, é o que eu sempre falo com os alunos. Essa parte de perder a vergonha, ela é complicada, porque varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que ele é dada com todo mundo, o natural dele, ele já é vergonhoso de natureza. Tem pessoa que já é vergonhoso de natureza. Só que eu tenho que pensar assim, irmãs, eu estou interpretando pro surdo, ele está ali na minha frente. O que é mais fácil pro surdo? Sinal, 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 ou eu vivenciar o momento e mostrar, se eu fizer aquelas caras e bocas, as expressões, eu assustei. O surdo é muito mais visual. Quando eu tento fazer essa encenação, e isso aí, uma forma de eu treinar, irmãs, é eu ficar me olhando no espelho, fazer aquelas caras e bocas. Veja que quando eu estava falando com a irmã Laide, eu já fui falando e já tentando expressar. Não é que eu fui tentando, veio automático. Quando eu já estava falando, eu já estava fazendo essas expressões aí. Ó, não, tá? A irmã perguntou se na hora que eu fiz filho de Davi tá errado. Não, filho de Deus. Eu posso dizer Jesus, filho de Deus. Eu posso, tá? Alguns lugares eles pedem para você ser fiel ao que está sendo escrito. Aí, nesse caso, eu vou ter que fazer Jesus, geração de Davi, tem misericórdia, tá? Mas se eu fizer Jesus, filho de Deus, tem misericórdia, me ajuda, também não vai estar errado.
Certo? Irmãs, vamos lá. Outro trechinho de palavra. Por que eu quero utilizar a palavra? Para as irmãs perceberem que lá no momento da pregação, que o irmão está falando a palavra, eu posso trazer essas caras e bocas, essas expressões aí também, tá? Então vamos lá. Mais uma irmã voluntária para fazer uma outra palavra para mim. Quem é outra irmã voluntária, valente aí para levantar a mão e fazer a interpretação para mim aí? Vamos lá, irmãs. Aqui é o momento, aqui é a hora da gente aprender. Vamos lá, irmã Marlene. Então deixa eu ampliar a irmã conseguir vir porque eu tô te vendo daqui. Tá? Mas as irmãs apertem aí a mãozinha para eu poder ver, porque daí eu tô ampliado, eu tô vendo só metade aqui da lateral. Irmã Marlene, vamos lá, ó. Tem um trecho da palavra que fala assim, ó, que a mulher tocou em Jesus. Ela tocou em Jesus, ela foi empurrando a multidão, ela tocou na orla do Senhor. E quando ela tocou, ela sentiu que na hora estampou o sangramento dela, estampou na hora. E aí Jesus falou, opa, alguém me tocou aqui, porque eu vi que me tocaram. E aí Pedro falou, Senhor, mas a multidão é grande, e você ainda está perguntando quem foi que te tocou? E aí ele falou assim, eu não sei, eu sei que de mim saiu virtude. E a mulher toda sem graça levantou a mão e disse, Senhor, foi eu, me desculpa. E aí o Senhor falou assim, vai em paz, a tua fé te salvou. Como que a irmã imagina esse cenário e como que você mostraria esse cenário para nós? A mulher lá empurrando todo mundo, tocando em Jesus na orla dele. Isso. Aí, sim, não, a irmã chegou bem próximo da proposta, porque na hora que a irmã estava fazendo aqui Jesus e a mulher, aí você tem que ser o narrador para mostrar a diferença de um para o outro, tá? Só isso. Mas na informação que foi lá, tocou, né, no começo a irmã colocou que Jesus estava para lá e tocou nele para cá, tá? Então, exemplo, Jesus está lá, você vai tocar nele aqui. Se Jesus está aqui, você vai tocar nele aqui. Tá? Só nesse momento que a irmã colocou Jesus aqui, depois a irmã sinalizou tocando para lá, tá? Mas a interpretação, né, na irmã, no caso que a irmã já é aluna, já conheço já o conhecimento da irmã, tá? Não ficou tão fora, tá? A ideia que a irmã fez aí, tá? Mas a irmã pode especificar um pouco mais, irmã Maria, você pode Mas, vivenciar um pouco mais, irmão, você tá? sabe o que que acontece? O assunto fugiu, sabe? Ah, Não sim, não, ficou entendo. tudo assim na minha cabeça, tipo assim, para mim fazer Sim, o de cenário. acordo, você entendeu? Sim, com o cenário. Tem isso também, né? Normalmente, né, eu só comentei um pouco mais longo o assunto para a irmã conseguir entender o contexto, tá? Mas foi o que eu tinha que ter falado, continuado falando para a irmã fazer todo o processo da sinalização, que daí ficaria mais claro e mais fácil para a irmã sinalizar também, tá? Irmãs, o que a gente pode fazer? No caso aí, Jesus ele estava passando e aquela mulher pensou, eu vou tocar nele que vai sair virtude. Eu posso ser aquela mulher? Como assim, irmãs? Exemplo, eu vou mostrar para as irmãs a sinalização como que ficaria. Eu posso dizer, então, foi eu. Tá? Então, o que eu fiz, irmãs? Quando Jesus estava lá, a mulher, ela pensou, olha, se eu tocar em Jesus, vai ser capaz de me libertar.
Então a mulher, ela saiu, ó, foi empurrando da direita, foi empurrando da esquerda e ela, ó, é como se tivesse aquele monte de gente, ela esticasse a mão bem longe. Aí eu fiz mais aqui por causa que se eu fizesse aqui as mãos não ia ver minha mão. Então, ó, ela foi empurrando e, ó, tipo, no meio entre uma pessoa e outra, ela foi e relou em Jesus. Quando ela relou em Jesus, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou sentir o milagre na hora. Porque ela sentiu, tava nela já. Quando ela tocou, ela sentiu a virtude e estampou a hemorragia na hora. Então ela era mulher. Então, ó, tipo, eu senti uma coisa diferente, ó. Aí eu vou fazer. Então Jesus, aí eu vou ser Jesus, narrador. Jesus perguntou: quem foi que tocou em mim? Quem que foi? Aí eu falei, ó, mas Pedro e os discípulos perguntou: Senhor, como assim? Olha aqui, presta atenção. Pessoas tem um monte. Aí eu vou fazer pessoas tem várias. Ou tem aqui, ó, pessoas, ó, um monte. Posso mostrar aqui, ó, desta forma também. Pessoas, ó, um monte. E você tá perguntando para nós. Aí eu faço o sinal de perguntar aqui, ó. Eu não faço perguntando, porque aqui é eu que estou perguntando. Então Pedro perguntou. Não, Pedro estava falando. Você está perguntando? Aí eu ponho perguntar direcional para mim. Você está perguntando quem foi que tocou em você? Senhor, por favor, né? Olha aqui. Pessoas, o tanto que tem, você está perguntando? Por favor, né, senhor? Aí o senhor vai olhar para ele assim, ó. Eu não sei. Eu não sei. Eu senti virtude. Foi o que eu senti. Aí eu falei, então a mulher, ela ó, toda sem gracinha. Senhor, porque esse sinal aqui, mas é tanto para licença quanto para desculpa, ou eu posso falar? Também, então, ó, foi eu, foi eu. Aí eu posso fazer nesse momento que foi eu, tá? Isso aí, mano, para vocês entenderem que eu posso fazer a incorporação de cena no momento, eu posso ser Jesus perguntando, eu posso ser a mulher falando, tá? É importante, eu não vou só fazer. Então a mulher ela foi lá, em Jesus ela relou, então a mulher libertação conseguiu. Então Jesus perguntou, quem? Pessoa que tocou em mim. Mas Caiu Pedro aqui, irmão. também, os discípulos. Caiu a minha. Aí, irmãs, eu vou fazer. Então, Pedro e os discípulos também, eu posso fazer que Pedro e os discípulos perguntou como Jesus. Aí, o que eu estou fazendo, irmãs? Só sinal, sinal, sinal. E eu não estou levando tanta informação no momento, eu não estou levando tanta riqueza. Quando eu faço todo esse processo de incorporação de cena, vivencio o cenário, eu consigo levar uma vida a mais na minha interpretação, tá? Esse é o objetivo que eu estou tentando passar para as irmãs aqui hoje, tá? Vamos lá, irmãs. Outra irmã para interpretar para mim. Quem quer interpretar? Tá? Aí dessa vez eu vou falar e a pessoa vai interpretar. Eu vou falar a primeira vez, depois eu vou falando e a pessoa vai interpretando, para não ser igual a irmã Marlene. Tá? Eu vou me atentar nessa parte, eu vou falar que daí vocês já vão sinalizando junto. Quem é a outra irmã que quer sinalizar, irmãs? Vamos lá, vamos participar da aula todas aí. Quem quer interpretar para mim aí? Ninguém quer interpretar para mim? Vamos lá, irmãs. Mais alguma irmã quer fazer a interpretação? Então a gente já vai direto, tento fazer a interpretação aqui, mas o bom é as irmãs tentarem trocar essa informação, tá? Porque daí, às vezes, o que vocês estão pensando é uma forma, na hora que a gente explica, muda a interpretação também. Irmã Salete, vamos lá. Deixa eu ampliar a irmã aqui, tá? Irmãs, é bom que as irmãs participem, tá, irmãs? Porque é um sentido, assim, de tentar ajudar as irmãs, tá? Então, as irmãs participando, a gente consegue ter uma outra dinâmica, tá? Mas se as irmãs falam, Gabriel, eu tô em paz, não quero interpretar, então eu já explico toda a parte, toda a sinalização, que daí fica mais fácil também. Irmã Salete, vamos lá. Irmã Salete, Jesus, ele estava lá no mar. E Jesus estava dormindo, tranquilo. Estava Jesus dormindo tranquilo, e dali a pouco começou uma tempestade muito grande. E aí, quando começou a tempestade, Jesus ele estava dormindo, mas os discípulos eles estavam acordados e eles se desesperaram. Eles se desesperaram, ficaram com muito medo e começou a gritar desesperadamente: Jesus, salva-nos porque nós vamos perecer. Eu vou falar essa história para a irmã, só que a irmã vai lembrar de incorporar cena, tipo seus discípulos com medo, seus discípulos apavorados. Imagina aquele monte de água em volta de você e você com medo de morrer afogada, tá? Então você vai lembrar dessa cena também, tá? Então vamos lá, eu vou falar e a irmã vai interpretar para mim, tá? Então vamos lá, ó. Jesus estava no barco.
e ele estava dormindo. Porém, começou uma grande tempestade. E os discípulos se amedrontaram e começaram a ficar com muito medo e apavorados. E diziam: Senhor, salva-nos, salva-nos, porque nós vamos perecer. E Jesus, acordando, disse: Calma, vocês fé precisa. Isso, correto, tá? Irmã Salete, ficou perfeita a intervenção da irmã, tá? É importante, tá? Nesse momento do cenário aí, eu trazer vida também, tá? Na vida, no caso que eu falo aqui, irmã Salete, você vivenciar, claro que é aquilo que eu comentei com as irmãs. No começo a gente vai ter esse acanhamento, a gente vai ficar meio preso, tá? Mas quanto mais a gente tentar soltar essas informações, fica mais claro, fica mais bonito. O jeito que a irmã sinalizou, eu não mudaria nada, eu mudaria só as expressões, mas o jeito que a irmã sinalizou ficou legal, tá? Então, o que a irmã Salete fez? Ó, que Jesus, ele estava aqui no barco, ó, e lá ele estava, ó, dormindo. E aí, o que eu faço esse dormindo, irmãs? Lembra que o barco ele vai começar a agitar depois? Eu vou fazer que Jesus estava dormindo, mas, ó, começou o quê, ó? Chuva, ó, chuva, vento, e o barco, ó, começou a fazer isso aqui, ó. Mas Jesus, ele estava, ó, dormindo, tranquilo. Mas os discípulos, apavorados. Nós vamos morrer, nós vamos morrer. Ai, 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 ai. E aí, o que eu vou fazer? Oh, Jesus, Jesus, eu vou chacoalhar Jesus. Tá? Eu não vou só fazer, ô Jesus. É claro que isso aí é a intenção. No caso, imaginem eles apavorados, ou imagine você apavorado no meio do mar. Eu posso fazer. Aí eu vou usar esse salva, lembra que eu comentei que as irmãs podem fazer salva? Aí Jesus estava dormindo e do nada ele despertou. O que eu vou fazer, ó? E aí foi o que Jesus fez. Então Jesus disse: calma, por que tem mais homens de pouca fé? Eu vou aqui, ó, tô aqui, ó. Por que eu não falo fé pouca? Porque a fé não tem medida, irmãos. Não tem como eu medir a fé minha com a das irmãs. Quando eu falo fé pouca, a fé não é uma coisa visual. É uma coisa que ela aparece no momento da necessidade. Então não tenho como fazer você fé pouca. Não, eu vou fazer o quê? Vocês, ó, fé precisa. Porque quando eu falo que pouca fé, a fé naquele momento vacilou. Então o que Jesus cobrou eles? Que eles tinham que ter fé. Então eu não vou ficar preso na informação, eu vou ficar preso ao sentido da informação. Quando eu falo vocês fé pouca, eu tô querendo dizer que tipo assim, que vocês têm um pouquinho de fé. Mas o sentido da informação é o quê? Vocês, cadê a fé? Cadê a fé de vocês? Então, ó. E aí Jesus danou com eles. Ô, fé vocês precisam. Aí eu vou expressar que essa fé vocês precisam, mas com autoridade. Porque Jesus foi com autoridade em cima deles. Tá certo? Irmãs, vamos lá. Eu já vou fazer aqui, tá? Pra não ficar tão tarde para as irmãs aí também. E senão daqui a pouco as irmãs começam a dispensar a aula aí, porque tá indo muito tarde. Irmãs, prestem atenção. Quando eu falo aqui, irmãs, exemplo, lá em 13 aos Coríntios, fala assim, ó. Mesmo que eu pegue meu corpo, lancete meu corpo, ou jogue no fogo e não tiver caridade, nada disso me aproveitaria. Eu posso ter duas escolhas. Exemplo, aquela que a gente faz só discursiva. Exemplo, mesmo eu, corpo, lancetar, fogo, jogar, mas caridade, tá? Que é esse não aqui, ó, caridade. Tá? As mãos vão fazer a mão aqui aberta, eu vou fazer isso aqui, ó, caridade. E não tiver caridade, não vai aproveitar nada, ou não aproveita nada. Só que daí o que eu vou fazer, irmãs? Eu vou expressar o sentimento dessa palavra. O que a palavra está falando? Ó, e aí? Exemplo,
Mesmo que o meu corpo aqui, eu lancete ele, ou lá no fogo, eu pego e me arremesso, ó, vou pegar ele aqui e vou, ó, lá no fogo, e aqui, ó, derreto, minha carne acabe. A carne aqui, ela acabe. Mas se eu não tiver caridade, o que adiantou? Tá vendo que é uma coisa natural? Adiantou nada. Certo? Lá no começo fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade. Não vai adiantar nada. E aí eu termino só fazendo isso aqui, ó. O que adiantou? Aí quando fala, o que adiantou tudo isso? Só faço aqui, ó. Aproveitou nada, tá? Irmãs, então vamos lá. Aqui eu separei outros versos aqui. Exemplo, irmãs, presta atenção, tá? Eu não vou pedir mais para ninguém fazer, tá? Porque as irmãs ficaram acanhadas, tá? E aí a gente vai ganhar um pouquinho mais de tempo. Mas, ó, exemplo, tem uma frase aqui, ó. Vamos algumas frases aqui para as irmãs entenderem isso em frases. Ó, estou com muita raiva do meu patrão, estou com vontade de matar ele. Exemplo, se eu fizer assim, ó, estou com muita raiva da pessoa, do meu patrão e quero matar ele. Só que aí, quando a pessoa falou isso, foi um modo de dizer, certo? Só que se eu sinalizar que eu, muita raiva ou com muita raiva, e o meu patrão, que é o senhor lá, eu, ó, quero matar. Só que a expressão que o irmão usou, que a pessoa usou, foi esse matar, matar mesmo? Porque, exemplo, no culto lá, se fizer aqui, irmãos, irmandade, eu tava com muita raiva do meu patrão, vontade que eu tinha de matar ele. Aí, se eu fizer aqui, eu, vontade de matar, o senhor fala assim, não, é pecado, não pode, você vai preso. Só que qual foi a informação que eu falei? Que eu tava com tanta raiva e com vontade de matar o meu patrão, eu vou expressar o que foi falado. E como que eu expresso isso? Ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Isso. Eu expressei o sentimento da informação. Quando eu falo que eu tava com raiva daquela pessoa, queria matar aquela pessoa, eu falo assim, ó. Porque isso foi um pensamento. Só que esse sentido de informação não quis dizer que realmente eu queria matar. A gente não chega em casa e fala assim, nossa, bem, hoje eu tava lá no mercado, deu vontade de estrangular aquela irmã. Nossa, ficou uma falação, deu vontade de estrangular ela. Aí eu vou fazer a vontade de eu estrangular ela? Não, eu vou expressar. Eu vou só expressar o sentimento. Porque se eu falar que eu quero estrangular ela, eu já estou afirmando o que eu vou fazer. E lá ela não estava afirmando. Quando teve a narrativa estava dizendo o quê? Que a vontade que eu tinha. Então a vontade no caso lá é tipo um pensamento que me deu na hora. Não é que eu quero estrangular ou matar a pessoa. Eu só vou fazer. Tipo, ó, tô com raiva e ó, passou. Então, passou, calmei. Tá? Exemplo, irmãs, eu não gosto daquela pessoa. Ou, exemplo, o irmão tá lá no culto e o pregador tá pregando assim: irmão, irmã, você tá aqui no culto hoje, mas você não ama o teu irmão, você não ama a tua irmã, e você desfaz do irmão, desfaz da irmã, tem nojo de sentar do lado da tua irmã, tem nojo de sentar do lado do teu irmão, você não vai pro céu. Como que eu expressaria isso? Eu vou só pensar em sinal? Eu posso expressar. Exemplo, prestem atenção no que eu falei, ó. E lembra do processo prosódico? Irmão, você está aqui hoje, no culto. Posso pôr o sinal de estar presente. Você está aqui hoje no culto, porque o culto já é uma coisa presencial, já é uma coisa que está acontecendo no momento. Não precisa você aqui culto hoje. O culto já não está acontecendo? Exemplo, a nossa aula aqui hoje. Nosso estudo agora. O nosso estudo de agora, não precisa fazer então, nosso estudo hoje, aqui, agora. Não, é muito sinal. Eu posso só mostrar a informação. Irmão, irmã, que está aqui no culto hoje, você não ama o teu irmão, não ama a tua irmã. Eu vou fazer, ó.
que eu fiz, ó? Tipo, a pessoa ali, eu medi a pessoa, joguei de lado, ó. E aí, eu não fiquei preso no sinal, eu fiquei preso na informação. Qual foi a informação? Você desnobre o teu irmão, você despreza o teu irmão, despreza a tua irmã, tem nojo do teu irmão. Tudo isso que o irmão falou, eu fiz só isso aqui, ó. Eu expressei o esnoba o teu irmão, despreza o teu irmão, tem nojo do teu irmão. Eu expressei tudo num sinal só. Você lá, céu, entrar jamais. Você, amor, precisa. E aí, quando eu fiz esse aqui, ó, que amar o teu irmão, amar a tua irmã, irmãs, eu quis dizer no amar, ó, e compartilhar esse amor entre a irmandade. E aí eu vou fazer esse sinal aqui, ó, que o amor, ó, compartilhado. É você compartilhar esse amor? Não. Porque você, as pessoas, você, ó, mede elas, despreza, você lá, céu, entrar, jamais. E Deus não está falando irado? O pregador, ele está falando bravo. E eu tenho que expressar diferente, tipo assim, ó, você, as pessoas, desprezas, porque eu tô com vergonha do surdo. Ou medo do surdo achar que é eu que tô sendo bruto. Aí eu vou fazer assim, ó, você, as pessoas ficam ignorando, mas não pode, porque Deus triste. Foi essa informação que o pregador falou? Não, eu tenho que ser realista. Eu tenho que levar a informação que o pregador falou, que foi. Aí eu vou levar com a mesma intenção que foi o que o pregador falou, tá? Irmãs, vamos lá. Aí aqui fala assim, ó, quando a gente fala de interpretação, exemplo, irmãos, essa noite eu agradeço a Deus, porque essa noite eu estava dormindo e eu perdi o sono, eu não consegui dormir, eu acordei muito assustado e preocupado. O que eu posso fazer nesse momento? Exemplo, ó, não consegui dormir. Eu posso expressar o sentimento na minha informação, que daí fica mais claro para o surdo entender todo o processo da sinalização, tá? Quando o irmão está pregando, tá? Toda a informação eu posso sinalizar, mas também eu posso levar sentido. Eu posso viver aquele momento e jogar nas minhas mãos aquele momento, aquela realidade do momento. Isso é muito importante no momento da minha sinalização. Então tem expressão corporal, tem expressão facial, tudo isso é um conjunto que vai me ajudar a levar uma clareza a mais para o surdo. E o surdo ele vai ver a sinalização e ele vai compreender e ele vai absorver muito mais fácil. São só com sinal, sinal, sinal. Eu preciso pensar também na informação. Exemplo, irmãs, quando eu falo de ouvir palavras e jogar sinal, exemplo, quando eu falo assim, ó, ontem eu nem dei bola quando a minha mãe, eu nem liguei para minha mãe por causa das coisas que ela me falou. Então, ó, eu nem liguei para minha mãe pelo que ela me falou. Quando eu falo assim, ó, eu nem liguei para minha mãe pelo que ela me falou, se eu tô ali no momento da sinalização, eu vou pensar o quê? Ó, que eu não liguei para minha mãe pelas coisas que ela me falou. Só que daí o que ela me falou. Só que quando eu penso e já jogo nas minhas mãos, acontece isso. Quando eu entendo a informação e sinalizo é diferente. Quando eu falo que eu nem dei bola ou eu nem liguei para as coisas que minha mãe me disse, eu vou fazer que eu nem aí, ó, com as coisas que a minha mãe, ó, eu, ó, nem liguei. Como que é não ligar? Isso, aí o ligar nesse momento aí, porque, irmãs, ah, irmão Gabriel, mas isso não acontece. Acontece. Na hora que a gente está ouvindo e jogando as mãos, ouvindo e jogando as mãos, irmão, eu mesmo falo de mim. Eu nem liguei para minha mãe pelas coisas que ela me falou. Na hora de dizer, ah, eu, minha mãe, ligar, não. Aí depois eu falo, nossa, mas aí o irmão tá falando que eu não dei bola. Aí veja que é importante eu ter esse momento, esperar a informação, aí eu vou entender que, nossa, a minha mãe, ela ficou falando, 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 mas eu, ó,
nem dei bola, nem dei moral. Faça aqui, ó, que, tipo, nem dei moral pro que minha mãe falou. Tá certo? Irmãs, deu para entender aqui o que o irmão Gabriel falou até agora? Deu para as irmãs entender? Ficou claro? Alguma pergunta? Vocês podem perguntar também. Tá? Faz parte da aula também. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida no que o irmão Gabriel explicou? Tá? As irmãs querem falar alguma coisa? A gente dá continuidade, vocês que sabem. Irmãs, quando eu falo de todo esse processo de incorporação de cena, montagem de cena, tudo isso é importante dentro do cenário ou dentro dos louvores, tá? Tudo isso para as irmãs fazem a diferença, né? O que eu comentei com as irmãs, né? Quando muitas das vezes a gente tem um conhecimento na Libras, tem uns que tem um conhecimento que está lá embaixo, ele está começando ainda. Tem outros que já têm um conhecimento mais aprofundado, um conhecimento, como diz, uma sabedoria maior. Só que, porém, irmãs, entendam assim, todos nós que estamos aqui, isso é um conselho. Entenda assim, se eu estou aqui, eu não posso humilhar o que está aqui. Pelo contrário, eu tenho que dar a mão para o que está aqui para a gente ficar junto. O que eu percebo de uns tempos para cá, que eu, Gabriel, percebo de uns tempos para cá, é que, eu sei, eu sou melhor, então, não, o que a irmã tá fazendo tá errado. Não, irmãs, no começo é aquilo que eu falei com as irmãs. No começo a gente vai errar, no começo eu vou ouvir, vou sinalizar. Às vezes o sinal não vai estar nem certo, mas eu vou sinalizar e vou estar confiante que estou certo. Mas com as aulas que eu vou fazendo, ou com a sinalização que eu vou vendo de outra pessoa fazendo, eu vou me policiando e eu vou fazendo o quê? Aperfeiçoando. Então fica um conselho para todos que estão aqui. Não faça, exemplo, a pessoa mandou lá um vídeo. Ô irmãos, analisa aí pra mim, vê se tá certo. Se eu tenho uma opinião que não está correta, eu mando pra pessoa no particular. Eu não exponho a pessoa lá no grupo. Tá, irmãs? Eu vejo muito, né? Até ontem, né, aconteceu no grupo que eu comentei com as irmãs, né? Uma irmã mandou uma aula lá, mandou ela sinalizando, não sei, a pessoa lá na hora, não, tá errado. Você errou muito. Quem tá aprendendo, irmã, baquia, fica chateado. Fica muito chateado. Exemplo, eu estou fazendo a minha aula aqui, eu estou explicando. Já aconteceu de eu estar explicando ali, a pessoa pegar lá a gravação, ver o começo e nem foi lá pro final. Nem foi pro final e já mandou. Nossa, irmão, que interpretação foi essa? Pelo amor de Deus, irmão tem coragem de ensinar? A pessoa nem viu toda a sinalização, nem toda a explicação. Aí eu falo para as irmãs, eu fiquei chateado? Claro que a gente fica. Eu dei atenção? Não. Mas, para quem está começando, irmãs, é muito difícil esse cenário, quando a pessoa está ali caminhando, engatinhando, eu falo, tá errado. Na hora a pessoa fica... Nós nos sentimos um lixo. Tá? Então, assim, é difícil isso aí, tá, irmãs? Então, confesso para os irmãos, tá, que é importante que nós tenhamos essa humildade. Se eu estou começando, exemplo, eu como professor, eu vejo também, às vezes muito professor, não, eu não faria isso, não faria hoje, mas antes você fazia. Eu não interpretaria desse jeito, não. Para mim tá errado, eu não concordo. Não, você não concorda hoje, porque hoje você desfruta de um conhecimento diferente. Mas antes, como que você interpretaria? Como que você faria? Porque todo mundo começou com português sinalizado. Eu não faria português sinalizado, é 100% português sinalizado, para mim não serve. Não, eu comecei com português sinalizado. Pelo contrário, eu nem sabia o que estava fazendo, eu só jogava nas mãos e o que viesse era isso mesmo e louvado seja Deus. Chegava em casa, eu mandava mensagem pro surdo. O surdo todo dia, o meu surdo aqui, ele falava assim, ó, quando acabava o culto ele ficava assim, ó, irmãs, ele ficava assim, ó, sempre Deus, pastor, e naquela época a gente usava pastor aqui, do pastor, tá, não do pastor aqui, Deus, pastor, faltar nada, sempre, sempre, porque é a única coisa que nós, os intérpretes da minha cidade, sabia fazer no começo, todos, fazia a mesma coisa, Deus abençoar a vida sua, Deus amar sua vida, Deus junto sua vida, era só essa coisa que o senhor ficava lá, ficava todo dia, na palavra era só isso que todo mundo sabia fazer. Hoje não. A gente foi passando o ano, a gente foi aperfeiçoando. Então entendam, irmãs, que hoje nós não sabemos, mas o tempo vai nos ensinar. Cada um vai ter uma estratégia, cada um vai ter uma forma. Eu não posso chegar aqui e falar para as irmãs, esquece de gramática, esquece aí de sinalização, vamos só no imagético. Não. Eu acabei de falar para as irmãs que é 50% imagético e 50% sinalização. Só que, porém, eu tenho que entender que hoje o irmão Gabriel desfruta de uma porção que antigamente eu não desfrutava. Então, todos nós temos que nos cingir de humildade e entender que um está caminhando agora, os outros estão caminhando mais tempo. Por quê, irmãs? O irmão Gabriel aqui está interpretando, está fazendo sinalização, só que não é o irmão Gabriel que está aí na tua igreja.
Não é o irmão Gabriel que está levando a mensagem de Deus para o teu surdo. É você. E muitas das vezes a gente fica se limitando. Ah, eu fiquei ofendido porque o irmão falou. Não, mas é as suas mãos que Deus quer usar lá. É as suas mãos que vai levar a mensagem para o surdo. Ah, mas é o irmão Gabriel. Não, o irmão Gabriel está aqui em Itapiratiba. Está aí no Rio Grande do Sul, está no Mato Grosso, está em Goiânia, está em outro estado. É você que Deus vai usar, não é o irmão Gabriel. Eu posso fazer estratégia aqui, mas qual é a mão que Deus vai visitar para falar com a alma do surdo? É a sua. Então hoje, irmãs, coloquem na cabeça uma coisa. Senhor, eu estou aprendendo. As irmãs que viram aí, eu postei um documentário meu aí. Irmãs, eu sinto de falar assim. Veja que a gente que é contexto religioso tem o material e tem o espiritual. Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade, muita, mas muita mesmo. Eu não sabia fazer nada. Só fazia alguma coisinha ali e eu falava, Senhor, e agora? Fui interpretar para fora. Chegava lá, o surdo ficava de braço cruzado, eu não conseguia entender nada. Um dia eu cheguei chorando. Uma vez, uma surda também falou, nossa, você é muito ruim, está sinalizando errado. Eu sou surda, eu preciso de informação certa, você está errado. Irmãs, eu chorei, mas eu chorei. E eu falei, meu Deus, mas eu tentei. E ela me condenou o máximo que deu. Cheguei em casa chorando, minha esposa, amor, o que foi? Falei, não, hoje lá a surda falou que eu sinalizei errado, ela me humilhou na frente de todo mundo. E realmente, mas a igreja estava lotada, tinha muita gente, tinha mais de 15 surdos. Ela falou na frente de todo mundo. E o surdo, não, desculpa, perdoa ela. Eu falei, não, tô em paz. Só que ela humilhou o máximo que deu. Voltei e chorei. E eu falei, Senhor, eu preciso aprender, Senhor, me ajuda. E na época não tinha, hoje, live, não tinha nada de informação. E eu fiquei ali, estudava, via vídeo no YouTube e tentava aprender alguma coisa. E eu orei. Irmãs, aprendam isso. Tudo que vocês estão aprendendo aqui. As irmãs acham que quando eu comecei a dar aula para as irmãs, eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém, ou para aparecer. Eu fiz minha oração e falei, Senhor, me dá a graça de eu ensinar alguma coisa e os irmãos e as irmãs que estão lá do lado de lá, eles consigam absorver. Porque se eles absorver, para mim vai ser lucro. E, irmãs, orei. Estudava sinal, orava, orava, orava. Resumindo, em um dia que eu terminei de estudar, vi alguns sinais, eu orei. Naquele dia eu chorei e falei, Senhor, me ensina, Senhor. Eu quero, Senhor, para mim aprender para a tua obra. Por favor, Senhor, me ajuda. Irmãs, quando eu dormi, na hora, o Senhor me trouxe uma revelação, me trouxe 5 professores. E esses 5 professores começaram a me ensinar. Eu falo o nome hoje aqui porque são pessoas amigas, gosto muito dessas pessoas que foram, eu nem conhecia, algum deles eu conhecia, outros não. Na época, para as irmãs entender, eu estava em casa quando eu dormi, trabalhava de madrugada, durante o dia eu tive esse sonho. 5 professores, eles chegou e falou assim, ó, a partir de hoje nós vamos te ensinar Libras. Tudo que nós ensinar você vai fazer, daqui para frente. Irmãs, apareceu naquele dia, tá? Para as irmãs terem uma ideia. Apareceu, quem conhece aqui, o irmão Rodrigo, que é do Instituto LP, no meu sonho apareceu o irmão Rodrigo. Apareceu o irmão Neilton, apareceu o irmão Fernando e a irmã Fernanda, que é os Fer, né, lá do Instituto Somar. O Fernando e a Fernanda e a irmã Aline Anselmo. Apareceu 5. Na época nem tinha culto online. O Fernando, a Fernanda e o Rodrigo da Láqua eu já conhecia porque eles estiveram aqui. O irmão Neilton não conhecia e a irmã Aline Anselmo também não conhecia. E eles, todos os dias, eles me explicavam, ó, aqui é processo anafórico, aqui é prosódia, isso aqui é aquilo. E aí quando eu acordei, irmãs, eu falei, nossa, eu vou contar pra minha esposa o sonho que eu tive. Depois eu pensei no espiritual. Se eu contar e for uma revelação, eu não vou ter mais sonho. Então eu vou ir até onde esse sonho vai me levar. Irmãs, durante 15 dias eu tive esses sonhos, explicando o processo anafórico, prosódia, incorporação de cena. Quando terminou aqueles 15 dias, os 5 falou, Gabriel, a partir de hoje, você vai interpretar dessa forma. Nós explicamos todo o processo anafórico, prosódia, incorporação de cena, vai e faz. Irmãs, e eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou saber que tudo isso aí que eu fiz é o que eles estão falando, é uma revelação? Comecei a correr atrás de conhecimento, comecei a pagar aulas particulares, e quando os professores pediam para me sinalizar, eu sinalizava da forma que eles falaram. Eu falei, Gabriel, mas você sabe tudo. Como que você está pagando uma coisa que você já sabe? E aí eu vi que realmente era dom. Claro que o irmão Fernando e a Fernanda e o irmão Rodrigo, como eu falei para os irmãos, foram em algum tempo professores, eles explicaram alguma coisa, mas naquele dia Deus trouxe eles como anjo e me explicou tudo o que eu sei hoje. Algumas coisas eu corri atrás de conhecimento. Então, irmãs, lembrem disso. Começou um estudo, terminou o estudo, orem a Deus. Pede para Deus, Senhor, abre minha mente. Nunca vou de olhar, Senhor, eu quero ser melhor do que a irmã lá, porque, nossa, ela sinalizou hoje, eu quero ser melhor que ela. Não, não, você não vai conseguir.
Porque para cada um Deus dá um dom, para cada um Deus dá uma porção. O que está em mim não vai estar no outro, o que está no outro não vai estar em mim. Então para cada um Deus vai dar uma porção. Então aceitemos a porção que Deus nos deu, a porção que Deus nos confiou. E quando Deus nos confia alguma coisa, Ele cobra, mas Ele dá. Está escrito na palavra que Deus dá, Ele cobra. Ele não escolhe os preparados, ou Ele escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, se você que está aqui hoje nessa live, você foi um escolhido, Deus ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar, ele vai te dar o dom, ele vai te dar o entendimento, ele vai te dar todas as ferramentas que você precisa. Porque se fosse para escolher o melhor, eu não estava aqui, você não estava aqui. Mas Deus precisa das suas mãos, para levar essa mensagem. E hoje, irmãs, eu sinto assim, tá? Que muitas das vezes eu fico preocupada, eu sou melhor que esse, melhor do que aquele. Não. Se todos nós pensarmos igual e pensarmos que todos estão no mesmo patamar, não vai ter professor sendo melhor do que o outro, não vai ter intérprete sendo melhor do que o outro, porque a nossa finalidade, o nosso objetivo é mostrar para o surdo o caminho da vida eterna. E se nós conseguirmos fazer isso, o Senhor Deus ele ficará contente. Ele ficará contente com a irmã, ficará contente comigo e ficará contente com todos nós. Tá, irmãs? Então eu sinto de dizer para todos que estão aqui, é importante termos sim a humildade. Vai ter momentos que vai faltar em nós a humildade, vai ter momentos, mas a gente sempre tem que entender que nós não somos nada, nós não somos ninguém. Que se de Deus não vinha a força, se de Deus não vinha a sabedoria, se de Deus não derramar o conhecimento, a gente não vai ser ninguém, a gente não vai ser nada e não vai conseguir fazer nada. Então, irmãs, que tá aí, se sentindo abatida, se sentindo triste, se sentindo angustiada, saiba de uma coisa, Deus te ama, Deus escolheu você para estar aqui hoje, para estar aprendendo aqui hoje. E, Senhor, o meu milheiro é pequenininho, mas entende uma coisa, Deus te colocou aqui, foi Deus que te escolheu. Eu falo de mim mesmo, né? Hoje, na nossa região, tinha uma irmã que ela é bem mais antiga. Ela faz as interpretações. Eu nunca desfiz, eu sou melhor que a irmã. Não, porque antes de eu ser intérprete, ela já era. Então tenhamos essa humildade. Vai ter aquele que tá... Irmãs, eu sinto de passar assim pros irmãos, perdoa, tá? Mas esse dia eu tava... Final de semana eu estive em São Paulo e eu tava indo, tá? Sim, irmã, vai ficar gravado. Eu tava indo pra São Paulo. E quando eu tava indo, irmãs, eu percebi. Eu fiquei pensando assim, olha pra você ver como que é as coisas. Antes, quando eu tava aprendendo habilitação, eu corria. Quando eu ia tentar passar uma carreta, eu não conseguia. Eu atravessava, eu freava, eu ficava com medo de atravessar a carreta. Quando eu passei a primeira carreta, eu ficava com medo da carreta cair em cima de mim. Eu ficava, ai meu Deus, essa carreta vai cair em cima de mim. Eu saía correndo. E aí o que aconteceu? Hoje eu ultrapasso carreta, saio que nem louco, saio correndo. E sabe o que Deus falou pra mim? Meu servo, a Libras é igual a esse carro. Cada um de vocês tem um dom. Cada um tem uma porção. Tem um carro mais novo, tem um carro mais velho, vai chegar no mesmo lugar. Quando a gente começa Libras, nós somos inseguros. Então a gente tem medo de sinalizar porque a gente tem medo de errar. Quando a gente tenta ultrapassar, o que a gente tem medo? Então a gente volta para trás. É o que a gente sentimos. Quando a gente ultrapassa a primeira carreta, a gente está sinalizando ali, a gente acha que está confiante e a gente já começa a fazer. Porém, quando eu acho que eu sou o bonzão, eu começo a sinalizar e não me preocupo com quem está embaixo. Mas bem-aventurados somos nós que aceitamos e compreendemos o nosso tempo. Vai chegar o tempo, irmãs, de você ultrapassar essa carreta. Quer dizer, qual que é a carreta? É os problemas e as dificuldades que vocês sentem barrando vocês. Mas vai chegar uma hora que você vai falar assim, será que é aqui o caminho? Será que eu posso? Será que eu vou? Será que eu não vou? Vai chegar um momento que você vai falar assim, agora eu vou, porque agora eu estou confiante. Aí vocês vão conseguir sinalizar claramente. E vocês vão levar a sinalização para o surdo da forma que precisa ser levada. Então, irmãs, não se martirizem. Não fala, o irmão lá explicou que eu tô ruim, que eu não vou aprender. Não, irmãs. Quem sabe disso é só o Senhor Deus. Só Ele que sabe a capacidade que você tem, que eu tenho. E o que dá para pôr em você e o que dá para tirar. Então, termine essa aula, tá, irmãs? Pensando nisso. Todos nós somos um instrumento de Deus. Tem instrumento que é pequeno, tem instrumento que é grande, tem instrumento que o som dele é estridente, mas tem instrumento que o som é tão pequenininho, mas faz um efeito muito grande, tá, irmãs? E pensa assim, seja aquela agulha de injeção que tem o remédio e o medicamento correto. Porque ela é bem pequenininha, é uma agulha bem pequenininha, mas quando a pessoa está doente, que aplica aquela injeção, a pessoa sara na hora. Muitas das vezes, o que o irmão Gabriel está querendo dizer com isso? Não adianta eu ter todas as estratégias, toda a técnica, todo o conhecimento de Libras. Chega lá na hora, tem um surdo que não conhece nada de Libras. Ele vai ficar assim, não vai entender nada. Aí chega a irmã que sabe só um pouquinho, sinaliza, ele fica assim,
Porque você falou a mesma língua do que ele. Você é essa vacina que ele precisava. Irmãs, eu falo isso de realidade que eu vivi com a minha esposa. Minha esposa também é intérprete de Libras. Um dia eu fui numa congregação e eu comecei a sinalizar. E o surdo ficava assim, ó, olhando. Aí eu falei com a minha esposa, ó, vamos trocar, vem e sinaliza. Aí minha esposa, ela já é mais vergonhosa, ela já foi fazendo a sinalização mais calma. Aí o surdo ficou assim, ó. Aí sabe o que o surdo fez no final? Ela melhor do que você. E aí eu falo para as irmãs, não é o conhecimento que eu tenho, é o momento, a necessidade. Vai ter momento que o irmão Gabriel vai servir naquele momento, mas vai ter momento que o irmão Gabriel, a agilidade do irmão Gabriel, o conhecimento do irmão Gabriel não vai caber. Vai caber a irmã que sabe pouquinhos sinais, pouquinhas estratégias, mas a seu pouca estratégia, o seu pouco conhecimento vai visitar e vai libertar uma alma na hora. Tá certo, irmãs? Irmãs, bom, isso foi o que eu senti de passar para as irmãs, tá? Não tem nada a ver com a aula, mas nós estamos falando de um contexto religioso. E quando a gente fala de um contexto religioso, a espiritualidade ela tem que estar junta, ela tem que estar unida. Se não tiver espiritualidade, eu não consigo levar a informação clara, tá? Irmãs, aí teve uma irmã que mandou uma mensagem aí no chat, tá? Fora as outras que as irmãs mandou. A irmã falou que tem dificuldade em montagem de cena. Exemplo, eu vou explicar uma parte aqui para as irmãs entenderem. Irmãs, sempre tem um narrador, sempre tem incorporação de cena. Eu estou sendo narrador, eu estou aqui na frente. Certo? Aqui é narrador. O narrador que vai titular todas as coisas. Antigamente, a gente aprendia que eu coloquei o personagem aqui, tem que ficar aqui. Coloquei o personagem aqui, tem que ficar ali. Hoje não. Hoje tem a famosa Deixios, que é o apontamento do personagem. Então, exemplo. Quando eu falo que ali, ó, aquela pessoa, ele, ó, bravo. Ele. Então, ele bravo com quem? Com aquela pessoa. Exemplo, se eu falar assim, ó, Pedro e João estavam caminhando, e os dois estavam caminhando. Então, Pedro falou para João, bom dia, tudo bem com você? O que eu vou fazer, irmãs? Ó, eu tenho dois amigos. Esse daqui, sinal Pedro. Esse daqui, sinal João. Ou dois amigos. Esse aqui Pedro, esse aqui João. Então, os dois estavam caminhando. Narrador. Até aqui foi narrador. Então Pedro falou com João. Nesse momento, irmãos, eu vou ter que fazer incorporação de cena. Exemplo, eu estava caminhando, narrador. Ó. Então Pedro falou. A partir do momento que eu falei Pedro falou e fiz isso aqui com o meu corpo, eu passei a ser Pedro. Da minha direita para a minha esquerda. Certo? Então quando eu falo assim, ó. Olá, tudo bem com você, João? A partir do momento que eu falei com você, João, o que eu fiz? Eu joguei João lá do lado esquerdo. Então o que eu vou fazer? Oi, tudo bem? E você, Pedro, tá tudo bem? Aí começa o cenário, tá? Nesse caso aqui, irmãs, pensem assim, ó. Ah, irmão Gabriel, mas eu não sei, não dá pra me perceber quando que eu sou narrador e quando que eu tô incorporando cena. Lembrem quando a gente está contando historinha pro nosso filho? Era uma vez a Chapeuzinho Vermelho passeando na floresta, e aí ela ia lá, eu vou, pra casa da vovó, agora eu vou. E foi cantando na floresta. E quando ela chegou na casa da vovó, ela bateu na porta e falou, vovó, vovó. Veja que dá pra gente perceber o momento que foi o personagem. Exemplo, eu falei que então a menininha do Chapeuzinho Vermelho, ela estava caminhando na floresta e ela ia alegre com a cestinha. Aí eu posso pôr a cestinha e ela foi falando, eu vou pra casa da vovó, agora eu vou e tô fazendo o que eu tô indo. Veja que aqui é narração. E quando eu falo assim, quando ela chegou lá na casa da vovó, ela, ó, aqui é a incorporação de cena. Ela bateu. Oh, vovó, vovó, vovó. Então a vovó, vem, entra, entra. Então a menina entrou e falou assim, nossa vovó, por que esses olhos seus tão grandes? É para mim te enxergar melhor. Nossa, por que esse nariz aqui, ó, tão grande? É para mim, ó, sentir o seu cheiro melhor. Nossa, e por que essa boca aqui, ó, grandona? Ah, pra te comer. Veja que deu para sentir a incorporação de cena, deu para perceber o personagem no momento. E aqui é narrador. E aí fala assim, ó. Então o narrador vai falar. Então chegou o lenhador e matou o lobo mau e tirou a criança. Narração, veja que não teve coisa tão fazendo. E a menininha ele tirou. Foi narração, não teve uma incorporação de cena.
tá? Para as irmãs entenderem todo esse processo, é importante eu pensar na informação. Porém, irmãs, quando eu falo de informações, prestem atenção que eu vou passar um exercício para vocês fazerem em casa. Irmãs, quando eu falo, meu Gabriel, eu não sei quem é quem. O que vocês vão fazer, irmãs? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho dois bonequinhos. O que vocês vão fazer aí quando vocês estiverem em casa, tá? As irmãs que estiverem em casa aí, tá? Ou, se vocês não tiverem ursinho, vocês vão pegar objetos, tá? Exemplo, eu vou pegar um copo aqui e vou pegar um negocinho desse aqui. O que vocês vão fazer para montagem de cena? Na mesa de vocês, seja ela de 4 cadeiras, ou seja de 6 cadeiras, vocês vão colocar um pote lá do lado direito e um pote lá do lado esquerdo. E você vai ficar aqui no meio. Quando eu falo que eu tenho 2 amigos, quando eu fiz isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para os potes. Eu estou olhando para os potes. Quando eu olho para os potes, exemplo, irmãs, prestem atenção. Aquela palavra que eu falei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não fiz que Jesus foi para lá? Então quem está sendo Jesus aqui na minha visão? Está sendo um copo d'água. Eu faço que Jesus foi para lá, mas o homem está aqui no meio, por enquanto. Quando eu falo aqui que o homem falou Jesus, filho de Davi, eu vou ser quem? Eu vou ser o pote. Certo? Ou eu vou ser, no caso aqui, o patati, ó. Oh, Jesus, tem misericórdia, me ajuda. Aí eu fazer, mas as pessoas aqui, cala a boca, fica quieto, fica gritando, gritando. Mas eu não dei bola e vou continuar gritando. Quando aparece Jesus, aconteceu isso aqui com o cenário, ó. Homem cego, Jesus. Homem cego, Jesus. Para mim, treinar isso daí em casa, é importante que as irmãs coloquem um objeto um de um lado, um de outro. E aí o que você vai fazer? Você vai olhar para o personagem. O que é o meu personagem ali? Jesus. Está sendo meu copo d'água. Então eu não vou errar cenário. Porque se eu já titulei que o copo d'água é Jesus, o pote branco ali vai ser o cego. Tá? Exemplo. Quando eu falo assim, ó, Deus fala com Moisés, eu vou ser Deus aqui, ó, então eu vou ficar desse lado, do meu lado direito, certo? E eu vou olhar para Moisés. Quem é Moisés ali? Eu posso olhar para o meu copo. Ô, você, Moisés, esforce em bom ânimo que eu vou te ajudar. E aí o que eu vou fazer? Deus, nesse caso, ele vai estar em cima. O que eu vou fazer, irmãs? Eu vou olhar, no meu caso aqui, eu estou olhando na minha janela, na cortina. Então eu vou marcar a cortina. E a cortina vai ser Deus. Por que eu tenho que fazer demarcações dentro do meu cenário? Porque senão uma hora eu vou estar olhando aqui, outra hora eu vou estar olhando ali, outra hora eu vou estar olhando lá. Então quando eu demarco a cena, fica mais fácil, tá? Isso eu faço na igreja. Quando o irmão fala assim, ó, tem um personagem. Eu fui visitar minha mãe. Exemplo, eu fui visitar minha mãe. E lá na casa da minha mãe, quando eu faço esse lá, irmãs, eu já olho lá no piso da igreja. Tem o piso lá no canto quebrado. Aí eu já ponho para minha mãe e ficou lá do lado das irmãs, né? Lá do lado das irmãs da igreja. Aí eu olho lá, é o primeiro personagem. Do lado dos irmãos também tem o piso quebrado. Então eu olho pro lado dos irmãos, que é o personagem daqui. Então, ó, o personagem lá, que tá lá na direita, tá ali. O personagem que tá na esquerda, tá ali. Quando eu olho para Deus e Jesus, eu olho lá na ponta do vitrô da igreja e eu olho sempre para Deus e Jesus. Exemplo, Senhor, me ajuda, por favor, misericórdia. E eu olho sempre pro mesmo lugar. Por isso faz diferença, irmãos. Porque se eu fizer assim, ó, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Senhor, me ajuda, por favor. E toda hora que eu volto pro cenário, eu olho para Deus e para Jesus para um lado, é como se ele estivesse andando dentro do meu cenário. E quando eu demarco ele, fica mais claro a minha informação. Eu não fico correndo o olho, eu faço já direto, tá? Então, uma dica que eu dou para as irmãs é você posicionar o personagem, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Então eu vou por lá, ó. Olá, a paz de Deus, tudo bem com você? Amém, tudo bem, e você? Saúde tá ótima? Sua família tá tudo bem? Sim, minha família tá tudo bem, tá ótima. Isso que eu tô explicando para as irmãs vai ajudar muito para vocês fazerem a tradução direta, porque a gente fica assim, ó. Sua família tá tudo bem? Sim, minha família tá ótima. Mas, e eu vou olhando para cá, ó. Tá? Pode falar, irmã Laide. Perdão, Gabriel, mas no assunto do que o irmão está falando aí, naquela passagem da tempestade, os discípulos estão aqui no barco, Jesus está dormindo. Isso. Aí os discípulos vão chamar Jesus, né, pedir socorro. Eu fico perdida aí, porque o barco, vamos supor, eu sinalizei o barco aqui. Jesus está dormindo, nós colocamos Jesus dormindo aqui. Da onde eu tiro o discípulo e para que lado que ele vai colocar Jesus? Isso. Aí, sim, entendi o que a irmã quis dizer, mas presta atenção, Laide, ó. Quando eu fiz lá que no barco, Jesus estava dormindo. Aí, o que vai acontecer? Quando eu falo que lá no barco Jesus estava dormindo, eu vou fazer o narrador, ó, mas os discípulos ficaram com medo. Quando eu fiz que Jesus estava dormindo,
Aqui na direita eu já titulei que Jesus ele tá do lado esquerdo. Quando eu falo assim, ó, que começou uma chuva forte, mas Jesus estava dormindo, mas os discípulos com medo, então os discípulos foram lá e chamou. A partir do momento que eu fiz esse chamou aqui, ó, olhando para a esquerda, eu já coloquei que Jesus já estava do lado esquerdo. Por quê, Malaíde? Se eu fizer isso aqui, ó, Jesus dormindo, então os discípulos foram lá e falaram, ô Jesus, mas eu não coloquei Jesus dormindo desse lado aqui? Então, o que eu vou fazer? Que os discípulos foram lá e chamou Jesus ali, ó. Porque quando eu fiz que Jesus estava dormindo, eu coloquei Jesus dormindo aqui, ó. Faz de conta que Jesus está dormindo. Então, visualmente, para o surdo, aonde que ele está dormindo? Aqui. Então, o discípulo vai sair da onde? Da direita para a esquerda. Agora, se eu coloco Jesus dormindo e faço o posicionamento para lá, o surdo entendeu que Jesus está dormindo aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Que os discípulos, eles estavam neutro. Mas aí eles foram chamar quem? Jesus. Aí eu tenho que ir para lá. Porque daí eu titulei que ele estava dormindo do lado de cá. Porque aqui no... Independente que eu coloquei o barco aqui, esquece o barco nessa hora. Isso, porque daí nesse caso aí, Malaide, o que aconteceu no barco eu vou mostrar aqui. O que estava lá no barco eu tô trazendo para cá. E lá ó, aconteceu o quê? Jesus dormindo. Aí o que estava acontecendo lá eu trouxe o cenário para cá. Aí aquele cenário que estava lá eu trouxe pra cá. Aí Jesus está aqui, o discípulo chamou, ele olhou. Isso, Aí Jesus levanta, daí ele vai ficar. Isso, aí Jesus vai... Ó, no caso a irmã fez esse chamar aqui, tá? Ou esse chamar aqui. Certo? A irmã fez que estava aqui, mas os discípulos chamou. Aí você narrou. Você fez só no processo narrativo, não tá errado. Vai fazer que chamou aqui e Jesus explicou. Calma, vocês fé precisa. Aí você fez processo narrativo. Porém, no processo que eu quero que a irmã perceba é o incorporativo. Porque, ó, discípulos, ó, com medo. Então os discípulos foram lá, ô, Jesus. Já titulei, ô, Jesus, ajuda. Ajuda, por favor. E aí, o que eu vou fazer? Então, Jesus, ele levantou no barco, ele já ficou reto. Porque o vento e o mar não vai ter resposta. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, Jesus aí, narrador, ó. Calma, vocês fé precisa. Eu vou fazer narrador, ó. Então, Jesus, ele levantou e anunciou, vento, para. Mar, para. Aí, eu vou fazer... Então, nesse momento, quando Jesus vai fazer a ação, ele olha como se ele fosse o narrador. Isso, você vai ser o narrador sendo Jesus Cristo. Você vai incorporar cena como narrador. Dá pra fazer isso também. Aí eu vou fazer. Aí eu vou incorporar cena já sendo o narrador. Porque eu acho bem difícil essa incorporação aí, porque eu ficava pensando, mas se eu coloquei um barco aqui, eles estavam ali, e agora? Onde que eu vou colocar Jesus e... Porque daí você pôr ele lá e fizer isso aqui, e aí os discípulos foram lá, o que vai acontecer com o cenário? Ele vai saindo da sua interpretação. E aí quando eu falo ir lá, ó, Jesus estava dormindo. Então os discípulos no barco, aí o barco já trouxe para cá, eu já estou mostrando o cenário aqui na frente. Aí fica mais claro para o surdo entender a interpretação. Tá certo? Amém. Irmãs, alguma dúvida no que o irmão Gabriel explicou aqui? Irmãs, se não tem nenhuma dúvida, eu vou fazer aqui para as irmãs aqui, a gente vai fazer uma musiquinha, tá? Pra gente finalizar aí, para vocês verem quando a gente tá falando de expressão facial e corporal, tá? A gente vai fazer uma musiquinha aí, tá? E todas vão conseguir fazer, tá? É uma palavrinha bem simples, tá? Deixa eu colocar aqui. E aí as irmãs vão interpretar. Só que vocês vão perceber que quando a gente fala de expressão facial e de corporal, ela traz uma vida a mais, tá? Algumas irmãs aqui a gente já fez essa aula aí, mas com as irmãs que está aqui a gente vai fazer hoje, tá? Deixa eu colocar aqui. Ó, eu vou colocar aqui uma musiquinha e todo mundo vai fazer comigo, tá? A musiquinha, irmãs, primeiro eu vou explicar como que é a musiquinha. Prestem atenção, que daí depois todos nós vamos fazer aí. Nós vamos ampliar para todo mundo ver. Então, ó, a musiquinha é assim, ó. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Aí fala de novo. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. GL. Tá? Então, ó, no mar da Galileia. Aí fala, ó. Jogaram a rede
mas não pegaram peixe. Aí eu vou fazer que não pegaram peixe, tá? O que que eu vou fazer? A gente vai treinar as expressões facial e corporal. Exemplo, posso fazer, ó. Mas eu vou incorporar o cenário. Jogaram a rede, não pegaram peixe. Jogaram a rede, pegaram peixe. Então, ó, jogo com alegria, puxo decepcionado. Jogo com alegria, puxo decepcionado. Lembra que a gente falou da expressão facial e não da expressão facial sem utilização de alegria ou de tristeza? Então, eu vou fazer, ó. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia, Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. E aí eu vou fazer o quê? Vou vivenciar o momento. Ó. Lembra que eu falei para as irmãs de vivenciar o momento? Então Jesus, ele ó, andou. Joga do outro lado. Aí eu vou fazer. Jogaram a rede, puxaram a rede cheia de peixinho. Posso fazer isso aqui, ó? Ó. Cada hora eu vou fazer uma coisa. Ou. Fechou? Por quê, irmãs? Qual que é o segredo? É uma musiquinha simples, mas é uma musiquinha que dá pra gente fazer as expressões faciais e corporais, tá? É isso que a gente vai treinar aqui pra gente finalizar. Para as irmãs verem que é uma coisa simples, só que quando eu faço de coração e deixo o que tá dentro de nós sair pra fora, fica muito mais simples, tá? Fica muito mais simples para as irmãs entenderem a informação também. Tá? Então vamos lá, eu vou pôr a musiquinha, tá? Quem quiser copiar, copia. Quem sentir de fazer aleatório, faça também, tá? Eu vou diminuir aqui para todos, para mim poder ver todos aí. Tá bom? Então, vamos lá, irmãs. Lembra que a musiquinha, ó, eu vou me soltar, tá? Eu quero que vocês se soltem, tá? Mesmo nós aí, CCBs, aqui no momento é um momento de estudo, tá? Então eu quero que vocês se soltem um pouquinho a mais, sintam o que vocês estão interpretando, tá bom? Então, vamos lá, todo mundo junto comigo. Sabe aquela dúvida? Vou pular aqui o anúncio. Vamos lá. Então, deixa eu aumentar aqui o som. Então, ó, como eu sei que é do mar, ó, vou fazer isso aqui, ó. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia.
Meus irmãos, que daí quando a gente expressa, veja que é expressão, tá? A gente tem que sentir o que a gente estamos fazendo. Lá no culto é a mesma coisa. Quando eu estou fazendo louvor, quando eu estou fazendo o hino, né? O que mais vale para o surdo não é se você sinalizou tudo certo, é se você expressou o sentimento corretamente. E muitas das vezes, pode ser que o surdo não entenda, pode ser que ele não entenda, mas se você pensar no sentimento do que você está fazendo, ele vai te compreender completamente. Porque daí o segredo não é só eu sinalizar, eu tenho que sinalizar, eu tenho que conhecer tudo. Não, eu tenho que sentir. E o que eu estou sentindo eu passo. O que eu estou sentindo eu transmito. Se eu sentir e transmitir, fica muito mais claro, fica muito mais objetivo, tá? O surdo ele vai ver ali, ele vai saber, nossa, lá a irmã fulana, ela sabe um pouquinho o sinal, mas quando ela está sinalizando eu sinto virtude nas mãos delas. Eu sinto, Deus, eu arrepio quando eu vejo ela sinalizando. E às vezes eu já vi, irmãs, pessoas sinalizando bem simples, e faziam um monte de coisa. Esses dias, né, até brinquei, tem algumas irmãs que estavam aqui, nós estávamos no ensaio regional, o irmãozinho sinalizou uma coisa tão simples, mas que Deus visitou toda a igreja. Toda a igreja. E eu cheguei lá e falei assim, eu vou sinalizar, vou fazer caras e boca. E na hora que o irmãozinho chegou lá, simples de tudo, ele começou a sinalizar, Deus falou pra mim assim, ó, eu não quero o que você sabe, eu quero que você deixe eu te tomar. Quando foi no último ano, Deus visitou toda a Irmandade, Deus foi me visitando, eu fui sinalizando a minha interpretação. Eu falei assim, foi que nem um tapa que eu tomei na cara. Porque eu achei, não, eu vou mostrar que eu sou professor, porque eu tenho que, nossa, não posso fazer diferente aqui, senão vai ficar feio pra mim. Só que daí eu pensei com o meu olho carnal. E o irmãozinho chegou lá na maior simplicidade, fez o hino, Deus foi visitando a Irmandade, Deus foi visitando o surdo, foi visitando todo mundo, e eu fiquei com aquela carona. Porque eu cheguei lá achando que sabia muita coisa. Na hora que eu vi aquilo ali, é importante sabermos reconhecer também. No momento eu falei assim, meu Deus, me perdoa. Eu vim com toda a carga, mas Senhor, me perdoa, Senhor, por favor, eu não vou fazer isso de novo. E aí na hora eu me coloquei a roupa da humildade que eu comentei com as irmãs. E aí eu fui mais tranquilo. Quando foi no último hino, né, tem algumas irmãs que estavam no ensaio regional lá, depois eu até mando para as irmãs ver, que depois me mandaram alguns vídeos, né? Irmãs, na hora que eu fiz a sinalização, eu vi que Deus tomou as minhas mãos e eu senti o que eu estava fazendo. E naquele final o Senhor falou para mim assim, meu servo, eu não quero o que você sabe, mas eu quero te tomar com o que você sabe. Então, viram o que é diferente? Eu expressar o que eu sei e deixar Deus mostrar o que eu sei. Está escrito na palavra, deixem que os outros te glorifiquem, não você se glorie para os outros. Se gloriar é eu achar que eu sou melhor. Se gloriar é eu falar assim, eu sou bom, eu faço e aconteço. Não, quando a gente coloca no lugar da humildade, a gente deixa que as pessoas que estão em volta digam que você é bom. Você nunca sai falando que você é bom ou que você é boa. Que daí o humilde sempre terá espaço em todo lugar. O humilde sempre encontrará com espaço e sempre encontrará com a exaltação. O soberbo, uma hora, ele fica sozinho, ele não se encontra no meio dos humildes, tá certo? Irmãs, termino dizendo perdão para as irmãs, se o irmão Gabriel falou alguma coisa que machucou alguém, ou na hora da sinalização que eu pedi para alguma irmã sinalizar, depois corrigi, a irmã ficou ofendida, perdoem, tá? A ideia não é humilhar ninguém, nem querer ser melhor do que ninguém, que é o que eu comentei com as irmãs. Nós começamos bem poucos sinais, depois com o tempo a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando na sinalização, tá? E é isso que nós estamos buscando e creio que é isso que vocês estão esperando, que a cada dia o Senhor aumenta o milheiro das irmãs aí e a mente das irmãs abra cada dia mais e que o Senhor abençoe e revista vocês com toda a capacidade para que vocês possam fazer as sinalizações na presença de Deus aí, tá bom? Então, minhas irmãs, Deus que abençoe, uma ótima noite e uma ótima semana para todas aí, bons estudos e bora lá orar, quem sabe o Senhor não manda o anjo essa madrugada aí, vocês acordam amanhã falando em Libras, tá? Uma professora nossa do GEL sempre falava assim, ó, qual que é o segredo? Eu falava assim, mano, mas qual que é o segredo para mim aprender Libras? Sabe qual que é o segredo, Gabriel? Come Libras, respira Libras, dorme Libras, acorda Libras, anda Libras. É isso que você vai fazer. Libras, 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 Libras o tempo inteiro. E aí você vai ser uma pessoa boa, tá? E aí eu peguei essa dica, Libras todos os dias. Hoje eu não paro mais de Libras, é toda hora. Né? Minha menina fica, já tá meu pai lá com a mãozinha. Tá? Mas isso é gratificante, porque cada dia a gente vai aprendendo e sempre a gente seremos eternos alunos. Sempre vamos ter que aprender mais, tá bom? Então, meus irmãos, Deus que abençoe. Pelas mensagens. Gabriel, vou falar uma coisa. Eu convidei uma colega de estudo que a gente fazia aula particular, a Mari Leal, que está ali
convidei hoje a primeira vez, ela aceitou, ela não